Carta de Tiago, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Tiago então vai escrever e vai nos dizer: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento? Tiago, então, ele vai falar mais uma vez a respeito dos ricos. No capítulo 2 da carta de Tiago, ele fala que os irmãos daquela igreja estavam fazendo acepção de pessoas. Quando chegava um rico na igreja, quando chegava alguém um pouquinho mais bem vestido naquela igreja, eles acabavam dando os melhores assentos, acabavam fazendo alguns favores a mais para aqueles irmãos que eram ricos. E Tiago chamou a atenção dos irmãos da igreja: não façam isso, não façam acepção de pessoas, não tratem os ricos de maneira diferente. São todos filhos de Deus, são todos parte da mesma igreja. Mas aqui então no capítulo 5, Tiago ele vai falar agora diretamente com os ricos. E pelo tom que Tiago está usando com essas pessoas, com esses homens então eles estão condenados. Esses homens são então pessoas que têm o seu coração já petrificado, pessoas que não querem mais se arrepender dos seus pecados. São pessoas que têm as suas mentes cauterizadas e não querem mais saber do evangelho. Pelo tom que Tiago usa, então, ele está falando com os ricos de fora da igreja, com os ricos, aqueles mesmos que traziam os crentes aos tribunais e tiravam um pouco que eles tinham, como a gente viu no capítulo 2. E Tiago, então, falando com esses ricos, ele diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que é o contrário de uma boa aventurança, que vos sobrevirão. Então Tiago, ele inicia já esse trecho dizendo: vai acontecer desventuras com vocês, desgraça vai acontecer com vocês. Então, por esse tom então de tamanho rigidez que Tiago está usando, a gente entende que ele está falando não com crentes que precisavam ser chamados ao arrependimento, mas eram pessoas que não queriam se arrepender, eram pessoas que queriam continuar vivendo da mesma maneira que estavam antes de ouvir o evangelho. Então Tiago ele inicia, então fala com esses irmãos que essa desgraça viria sobre eles. Então Tiago ele fala que esses ricos estavam vivendo de uma maneira então muito errada. Eles estavam trazendo o pobre aos tribunais, tirando o pouco que o pobre tinha. Eles estavam então desperdiçando todos os bens que Deus tinha dado a eles. Mas Tiago fala com aqueles ricos não simplesmente pelo fato deles serem ricos. Ter riquezas em si, ela não é pecado. A gente vê isso na Bíblia, que uma pessoa rica, ela não é condenada ao inferno só porque tem um bom dinheiro na poupança, só porque tem um bom dinheiro, um bom emprego. Porque o próprio Deus é quem dá riquezas. Salomão, além de muito sábio, também era muito rico. Abraão e Ló, servos do Senhor, nem podiam habitar um perto do outro, tamanha riqueza que eles tinham, tamanhos fazendas que eles tinham. Outro também, discípulo de Jesus, José de Arimateia, era um homem do Sinédrio, era um homem político e também muito rico, que cedeu o túmulo a Jesus. Então, com isso a gente entende que Tiago está falando de forma tão ríspida com aqueles homens, não porque eles tinham dinheiro, mas porque o dinheiro estava corrompendo os corações deles. No Salmo 112, só para deixar bem claro que o próprio Senhor é quem dá riquezas a quem Ele quer, o Salmo 112 vai dizer o seguinte: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra.
será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então o problema daqueles irmãos não era que eles tinham dinheiro. O problema é que eles tinham o coração corrompido pelo dinheiro. A mente deles estava corrompida pelos prazeres daquela vida. Então Tiago escreve de maneira bem enfática àqueles irmãos, dizendo que eles estavam cometendo um grande erro pelo jeito que eles estavam vivendo. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, Samuel então ele vai deixar bem claro também que as riquezas vêm do Senhor. E ele diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Em Deuteronômio, Moisés ele vai dizer: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirirem riquezas. Então o problema daqueles irmãos não é o dinheiro em si, mas o problema daqueles irmãos é que eles tinham esquecido de Deus. Eles tinham esquecido quem tinha dado riquezas a eles. Eles tinham esquecido quem tinha dado saúde a eles. Eles tinham esquecido quem depositava misericórdia na vida deles para eles levantarem todos os dias de manhã. Então o problema daqueles homens que Tiago estava dizendo, desgraça virá sobre vocês, é porque aqueles homens tinham esquecido de Deus. Eles tinham esquecido de que Deus estava ali, que Deus ele era o Pai das luzes, o Pai das bênçãos, aquele que depositava as bênçãos e as riquezas na vida deles. Então o problema daqueles homens era ter sido corrompidos pelo dinheiro, pela fama, pela boa vida que eles tinham. E Tiago então ele vai continuar, ele diz: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Tiago está fazendo então para aqueles homens que eles estavam caindo no erro que Jesus tinha alertado já lá nos evangelhos. Jesus tinha dito em Mateus 6: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Então Tiago está lembrando aqueles irmãos: a riqueza que vocês têm, o ouro que vocês têm, tudo que vocês têm, vocês estão guardando tanto que a ferrugem está comendo, a traça está destruindo. Vocês estão usando as riquezas que Deus dá de forma errada. Vocês estão vivendo uma maneira errada com esse dinheiro todo. A traça está comendo, a ferrugem está corroendo. Eles estão caindo no erro onde Jesus já tinha alertado para as pessoas. Aqueles homens, então, eles eram tão gananciosos que quanto mais eles guardavam, mais eles perdiam. Eles achando que se dividissem o que tinham, eles estariam perdendo, mas na verdade, guardando o que tinham, eles estariam perdendo muito mais. A sabedoria de Provérbios, ela vai nos dizer: a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ao que guarda para si, ser-lhe-á em pura perda. Então aqueles homens pensavam que dividir o que tinham, dividir as riquezas que tinham, era perda para eles. Mas na verdade o que Provérbios diz, o que Jesus diz e o que Tiago repete, é que se você guardar o que Deus está te dando, e se você não querer dividir aquilo que Deus está te dando, vai ser uma perda muito pior. Se Deus nos dá riquezas e a gente guarda essas riquezas, a gente não contribui com o avanço do reino, a gente não divide com o necessitado, a gente está perdendo muito mais. Se Deus nos dá dons e nós não dividimos, nós não edificamos a igreja com esses dons, nós estamos perdendo. Porque tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos empresta, digamos assim, nessa vida, Ele vai nos cobrar no dia do juízo. Se Ele deu muito dinheiro a uma pessoa, Ele vai perguntar: onde está o dinheiro que eu depositei na sua conta? Se Ele dá muitos dons a uma pessoa, Ele vai perguntar: o que você fez com os dons? O que você fez com os talentos? Você não multiplicou, mas você reteu, você escondeu, você enterrou tudo. E a traça e a ferrugem corroeram. Então Tiago está dizendo para aqueles homens: vocês não podem guardar isso. Vocês não podem guardar as riquezas. Nós precisamos entender que a gente não pode guardar aquilo que Deus nos dá. Seja riquezas, seja talentos, seja dons, seja o que for, tudo Deus nos dá, tudo nós recebemos.
E se nós enterrarmos, se nós guardarmos, será corroído, será então destruído pelas traças. Se Deus nos dá o dom da pregação, que preguemos. Se Ele nos dá um dom de cantar, que cantemos. Se Ele nos dá o dom de contribuir, que contribuímos. Mas que nós não enterremos aquilo que Deus está nos dando. Que a gente possa dividir com quem precisa. Porque como Jesus disse, muito mais, melhor é dar do que receber. Então, se temos o que dar, se temos o que dividir, é porque estamos sendo abençoados por Deus. E Deus quer nos usar. Deus deposita em nós para que a gente seja o canal de bênção. A gente, como membro de Cristo, é aquele que estende a mão e dá aquilo que Deus quer dar a uma pessoa. Seja um dom, um talento, um dinheiro, uma palavra amiga, um ombro para chorar. Mas que se Deus nos dá, se Deus depositou em nossa conta, se Deus colocou sobre os nossos ombros todas essas coisas, que a gente aprenda a dividir com quem precisa, dividir com quem não tem. E é isso que Tiago está dizendo para aqueles homens. Vocês estão guardando o que vocês deveriam estar dividindo. E o Novo Testamento, ele é bem claro nisso. Tudo o que temos, tudo o que somos, é para edificação do reino, é para divisão entre irmãos. E Paulo, escrevendo aos Efésios, falando de dinheiro, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, aos Efésios, uma cidade onde tinha muitos ladrões, e os ladrões se convertendo ao evangelho, Paulo escreve: se vocês roubavam, se vocês tiravam de alguém alguma coisa, agora trabalhem, e o salário que vocês recebem, dividam com as pessoas. Então, antes de roubar, comecem a trabalhar e comecem a dividir, porque tudo vem do Senhor. E também Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre oferta, ele vai dizer na sua segunda carta: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentar a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Paulo está dizendo? Deus, ele dá semente e Deus, ele dá pão. Então, se Deus te dê pão, que você alimente a sua família, que você supra as suas necessidades, mas Deus também, ele te dá sementes, e semente não é para comer. Semente não é para construir grandes celeiros, como Jesus já falou na sua parábola, mas semente é para ser lançada sobre a terra. Então Deus, ele dá semente e ele dá pão. Ele supre as nossas necessidades, mas ele também nos dá além do que nós precisamos para que a gente consiga lançar sobre a terra. Então aqueles homens que Tiago estava escrevendo, é como se ele estivesse dizendo: Deus deu pão para vocês, mas Deus também deu muita semente para vocês. E vocês estão construindo grandes celeiros e não estão dividindo. Vocês estão colocando toda a semente que Deus depositou para vocês, guardando, e a traça come, e a ferrugem corrói. Então Tiago está dizendo: comece a dividir o que você tem, seja o que for. Talvez a gente pense que nunca tem nada para dividir, a gente pensa que só tem o suficiente para nós, mas a gente sempre tem o que dividir. Experiências de vida, sabedoria, nós temos bons conselhos para dividir, aprendizados. Muitos de nós têm dinheiro para dividir, muitos de nós têm talentos para dividir, muitos de nós têm dons também para dividir, mas a gente quer guardar para si. E Tiago está dizendo: se você guardar para si aquilo que Deus depositou na sua vida, a ferrugem vai vir, a traça vai vir. Então, no reino de Deus, quanto mais se divide, mais se tem. É como Jesus dividindo 5 pães e 2 peixinhos. Quanto mais Jesus dividia os 5 pães e os 2 peixinhos, mais se multiplicava, mais dava para mais pessoas. Então é isso que Tiago está dizendo: se você tem muito, divida muito. Se você tem um pouco, divida um pouco. Mas nunca deixe de dividir o que você tem. Seja o que for, nunca deixe de dividir. Esse é o ensino do Evangelho. Que nós nunca retenhamos para nós. Porque se deixarmos junto com nós aquilo que é para a gente dividir, vai acabar corroendo, vai acabar sendo comido de traça. Então que a gente aprenda com aqueles irmãos que estavam errando, que a gente aprenda a dividir tudo o que a gente tem, porque isso agrada ao Senhor. Então Tiago, ele continua e fala àqueles irmãos, aqueles homens,
e a sua ferrugem, a ferrugem dos seus bens, do seu ouro e da sua prata, há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então Tiago está dizendo, tudo que vocês estão guardando, esse ouro, essa prata, essas roupas, esses talentos, a ferrugem está comendo, as traças estão vindo, e é isso mesmo que vai testemunhar contra vocês. Tiago está dizendo para aqueles irmãos que eles não estavam usando aquilo que Deus tinha dado a eles da maneira correta. Eles estavam guardando. Aqueles homens guardavam riquezas, guardavam ouro, guardavam roupas, achando que aquilo seria a segurança da vida deles. Quanto mais estocarmos, mais seguros estaremos. Quanto mais retivermos em nossa vida, melhor será para quando vier o dia mau. Mas na verdade, Tiago está dizendo, isso que vocês estão guardando se levantará como testemunha contra vocês. Então aqueles homens depositavam toda a sua confiança, a sua esperança nos seus bens guardados, mas os seus bens guardados seriam aquilo que se levantariam contra eles no dia do juízo. Então Tiago está dizendo, não guarde as coisas, não estoque as coisas, mas divida, porque tudo aquilo que estiver estocado no dia do juízo final, no dia quando Jesus voltar, tudo que você estocou vai se levantar contra você. Então Tiago está dizendo, vocês colocam esperança em dinheiro, mas será o dinheiro guardado, não dividido, que vai fazer testemunho contra vocês. Vocês não querem colocar os talentos para fora, dividir os talentos, mas será os talentos de vocês que testemunharão contra vocês no dia do juízo. Então Tiago está dizendo àqueles irmãos, dividam o que vocês têm, porque o estado, como está as coisas que vocês guardam, é isso mesmo que vai testemunhar contra vocês. E a sabedoria de Provérbios, mais uma vez, se faz presente e ela diz, as riquezas, o dinheiro guardado, o ouro, a prata, as vestimentas, de nada se aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então não adianta nós termos muito dinheiro, não adianta ter muito ouro guardado, muita roupa guardada, porque isso de nada vai adiantar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e requerir para si tudo aquilo que Ele nos entregou, nada do que a gente guardou vai nos livrar da ira dele. Nada do que a gente colocou em estoque vai fazer com que a ira do Cordeiro se aplaque. Nada do que a gente colocou esperança vai servir para o dia da ira. Que a gente nunca se apoie, que a gente nunca coloque esperança, que a gente nunca coloque confiança para o dia da ira, que não na obra de Cristo Jesus. Não são os nossos talentos que vão nos livrar da ira de Deus, não são os nossos dons, não são as nossas boas obras, mas é somente a obra de Cristo que vai nos livrar no dia da ira. Tiago e Provérbios está dizendo, não adianta ter muita coisa, porque a única coisa que vocês precisam é ter fé no Filho de Deus. Não adianta ser rico nessa terra e ser pobre na era vindoura. Não adianta ter muita coisa guardada, não adianta ter muita roupa, muito ouro, não adianta nada disso. A única coisa que se espera de vocês é fé no Filho do Homem, é fé em Jesus Cristo, na sua obra. Então aqueles homens estavam colocando toda a sua esperança, toda a sua confiança. Vou guardar muito ouro, vou guardar muita prata, e quando o dia mau vier eu vou estar bem assistido. Mas o que Provérbios diz, isso de nada vai adiantar. De nada vai adiantar tudo que a gente guarda, tudo que a gente estoca. A única coisa que vai nos adiantar quando Cristo requerir tudo aquilo que Ele nos entregou, é se nós temos fé nele, é se nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então de nada vai valer muitas coisas, mas a única coisa que vai nos livrar da ira de Deus no dia que Jesus voltar é se nós temos fé, se nós temos o Espírito Santo. É isso que nós precisamos ter retidos em nós, é isso que nós precisamos reter em nossas vidas, o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo. É isso que nós precisamos, e não de riquezas, e não de bens, e não de luxos. O que nós precisamos é de Jesus Cristo vivo em nossas vidas, é do testemunho de Cristo atuando em nossos corações, é do Espírito Santo em nós clamando a Deus, Abba Pai. É isso que a gente precisa.
A gente pode achar que precisa de muita coisa, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. A gente pode achar que precisa de muitas coisas, mas a única coisa que a gente precisa, porque virá o dia da ira do Senhor, é ter fé em Jesus, é ter o Espírito Santo em nossa vida. É isso que a gente precisa. Não adianta acumular mais nada. Isso tudo se desfará, como a gente vai ver logo a seguir. E Tiago, ele continua dizendo àqueles irmãos: tesouros acumulastes nos últimos dias. Os últimos dias, então, teologicamente, eles são o período que inicia desde a vinda de Jesus. Os últimos dias se iniciam quando Jesus nasce e pisa sobre essa terra. Então inicia-se os últimos dias. Tudo o que os profetas do Antigo Testamento falavam que aconteceriam nos últimos dias, passaram a acontecer quando Jesus pisou sobre essa terra. Então muitas coisas acontecem nos últimos dias. E Tiago está dizendo para aqueles homens: vocês nos últimos dias, vocês têm acumulado tesouros. São os últimos dias, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando e aqueles homens estão acumulando tesouros. São os últimos dias, pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e aqueles homens estavam acumulando tesouros. Eram os últimos dias e são os últimos dias e o Evangelho não está sendo pregado a todas as nações e as boas obras não estão sendo feitas no dia a dia, na segunda-feira. Então o que Tiago está dizendo para aqueles irmãos é: vocês estão acumulando tesouro nos últimos dias. No momento mais importante da humanidade, vocês estão pensando em acumular tesouros. E Pedro, ele vai escrever na sua segunda carta e ele vai dizer: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, falando de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que de todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos, abrasados, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça de Deus. Então aqueles homens acumulavam riquezas nos últimos dias. Mas para nós, como Pedro está dizendo, são os últimos dias de viver em santo procedimento e piedade. Aqueles homens gastavam os seus últimos dias acumulando riquezas. E às vezes eu penso que aqueles homens eram mais espertos do que a gente. Porque nos nossos últimos dias, a gente acumula tempo de TikTok, a gente acumula tempo de Facebook, a gente acumula então muitas coisas fúteis e não acumula riqueza para com Deus. Aqueles homens acumulavam riquezas, gastavam em prazeres, gastavam então tudo o que tinham naquilo que eles queriam. E como a gente está gastando os nossos últimos dias? Os últimos dias nossos estão sendo para viver para Deus?
estão sendo para viver em santo procedimento e piedade, como Pedro falou? Ou nós estamos gastando o nosso tempo com entretenimento barato? A gente tem gastado os nossos últimos dias, até quando o Senhor voltar, orando, lendo a Bíblia, crescendo em graça e em conhecimento do Senhor? Como estamos gastando os nossos últimos dias? É fácil dizer para aqueles homens: vocês se corromperam por causa de dinheiro. Mas e pelo que nós estamos nos corrompendo? Nós não crescemos em graça e em conhecimento porque preferíamos um telefone, porque preferimos redes sociais. Nós não crescemos em graça e em conhecimento, nós não andamos em santo procedimento e em piedade porque nos corrompemos por coisa muito menos valiosa que dinheiro. Então aqueles homens estavam gastando os últimos dias, os santos últimos dias, procurando e acumulando riquezas. Mas e como nós estamos gastando os nossos últimos dias? É o que nós precisamos nos perguntar. Para nós que aguardamos, como Pedro escreveu, novos céus e nova terra, em que habitam justiça, esses últimos dias devem ser gastos, devem ser acumulados de pregação do Evangelho, de conhecer mais a Deus, de oração. Nós não podemos desperdiçar os nossos últimos dias. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Como o próprio Tiago disse, o que é a vossa vida? É como neblina que aparece e logo se dissipa. Mas como estamos gastando os nossos últimos dias? Como estamos vivendo? Nós estamos apressando a vinda do Senhor? Ou a gente quer que Ele demore um pouco mais para a gente conquistar uma coisa a mais aqui nessa terra? A gente quer poder ter um carro melhor, então demora um pouco mais, Jesus. Mas Pedro escreveu, Jesus ele só está demorando porque Ele está esperando aqueles que Ele elegeu se arrependerem dos seus pecados. É só por isso que Cristo ainda não voltou, porque Ele ama aqueles que a gente ainda não pregou, porque Ele ama aqueles que a gente ainda não dividiu o que a gente tinha. É por isso que Cristo ainda não voltou, porque Ele está esperando que eu e você, que a igreja dele vá por aí, pregue o Evangelho, para que as pessoas ouçam e se arrependam, creiam no nome do Filho de Deus e sejam salvos. É só por isso que Cristo não voltou. Quando a gente vê então injustiças, quando a gente vê então coisas ruins acontecendo e a gente se pergunta, por que Cristo tu demora tanto? A resposta é, porque Cristo está sendo longânimo, esperando que as pessoas se arrependam para que Ele possa salvar o máximo possível de seres humanos. Então que a gente pregue o Evangelho, que a gente dê um bom testemunho, para que a gente consiga então apressar a vinda do Senhor, para que menos coisas ruins aconteçam nessa terra. Nós, como igreja do Senhor, como membros do seu corpo nessa terra, nós temos esse papel de levar o Evangelho, pregar o Evangelho, dar um bom testemunho, dividir aquilo que temos, para que as pessoas venham a conhecer o Senhor, se arrepender dos seus pecados e serem salvos. Eis que o salário dos trabalhadores, diz Tiago, que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Há somente 3 textos bíblicos onde aquilo que está clamando não é uma pessoa. A Bíblia fala muito dos servos de Deus clamando, dos homens de Deus clamando, mas há somente 3 passagens bíblicas onde não é uma pessoa clamando a Deus, é um objeto, é uma coisa que está clamando. Esse texto aqui em Tiago vai dizer então que os salários que aqueles ricos retiveram com fraude estava clamando a Deus. Também em Gênesis 4 está escrito, e disse Deus, que fizeste confrontando Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Então o salário fraudulento que aqueles ricos estavam retendo, clamavam a Deus. O sangue de Abel na terra estava clamando a Deus. Em Abacuque, então, o último texto vai dizer, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. O que Deus está nos ensinando com esses 3 únicos textos bíblicos
que mesmo que uma injustiça ela não seja vista pelos homens, as coisas clamarão, as pedras clamarão. Mesmo que há injustiças sendo cometidas, onde ninguém se levante e interceda para que Deus vá em apoio, as coisas clamarão. Os salários daqueles homens que não estavam sendo bem pagos estavam clamando. O sangue de Abel, que morreu sozinho no campo, no meio do culto, estava clamando a Deus. E as pedras que construíram uma cidade fraudulenta estavam clamando a Deus. A Bíblia está nos dizendo que injustiças não ficam despercebidas diante de Deus. Por mais que não tenha nenhum de nós clamando a Deus para que Ele interceda, a Bíblia está dizendo: as coisas clamarão, mas injustiças não ficarão impunes diante de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Mas a sorte é que aqueles trabalhadores pobres que estavam sendo logrados, eles ainda conseguiam clamar a Deus. E eles então clamam ao Senhor dos Exércitos, pedindo por socorro, pedindo por ajuda. E o que é interessante é que Tiago já havia ensinado aos irmãos que eles não deveriam se irar. Tiago poderia dizer: vamos pegar esses ricos que estão nos logrando, que estão nos passando para trás, vamos dar uma lição neles. Mas não é o ensino de Tiago, não é o ensino do Senhor Jesus. O que Tiago está dizendo é que a oração daqueles que estavam sendo injustiçados estavam diante de Deus. Jesus disse: nunca vá e queira retribuir o mal com o mal, mas ofereça a outra face, caminhe a segunda milha e ore ao Senhor. Essa é a orientação bíblica, essa é a orientação de Tiago. Vocês trabalhadores que estão sendo logrados, vocês que estão sendo injustiçados por homens maus, corruptos, que estão vivendo muito bem, não vão lá, não paguem esse mal com outro mal, mas clamem ao Senhor e Ele responderá. Tiago está dizendo: as injustiças que ocorrem nessa terra, as injustiças que eu e você sofremos, as calúnias que eu e você sofremos, que nós não queiramos fazer justiça com as nossas próprias mãos, que nós não queiramos tirar a limpo as situações, mas que a gente clame ao Senhor e Ele virá em nosso auxílio. Há uma frase muito interessante que diz: cuide da tua conduta e Deus Ele vai cuidar da tua moral. Então que a gente nunca vá tentar tirar satisfações daquilo que estão fazendo para nós, mas que a gente ofereça outra face se assim for necessário, que a gente caminhe a segunda milha se assim for necessário, mas que a gente sempre clame ao Senhor, que Ele vai vir ao nosso auxílio, que Ele vai cuidar e Ele sim fará justiça por nós. Ele sim já se fez justiça por nós quando pregou Cristo na cruz. Então que a gente sempre dependa do Senhor, que a gente sempre queira o nosso Senhor como aquele que faz justiça por nós, porque Tiago também já disse: a ira do homem, ela não vai produzir a justiça de Deus. Então que a gente clame ao Senhor e Ele virá ao nosso auxílio, e Ele virá e fará justiça por nós. É isso que nós esperamos. E Tiago vai terminar falando aqueles ricos, aqueles ímpios, e ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, aqueles homens, tudo o que faziam, tudo o que acumulavam, tudo o que eles queriam na vida deles, era viver de forma luxuosa, era viver muito bem, de forma arregalada. Tudo que eles queriam era gastar as suas riquezas com os seus prazeres, e aquilo então que sobrava eles estocavam, guardavam, mas não dividiam. Tiago está dizendo que aquela fortuna gastada, esbanjada em prazeres, era algo que era contra a vontade do Senhor. Era por isso que Tiago tinha se levantado contra aqueles ricos e colocado eles na parede e falado a eles: vocês sofrerão desgraça, vocês sofrerão desaventurança, vocês serão pegos pelo Cordeiro de Deus. É por isso que Tiago se irou contra aqueles irmãos e falou verdades contra eles, porque eles tinham muito, mas dividiam pouco, porque eles viviam muito bem,
e não se importavam com aqueles que viviam mal. Eu quero encerrar com uma frase de Hernandes Dias Lopes, que quando ele está comentando a carta de Tiago, ele vai dizer nesse trecho: pense bem que poderia ter sido feito com essa riqueza acumulada de forma avarenta. Pobres poderiam ter sido assistidos, o reino de Deus expandido, o salário dos ceifeiros pago. O que esses ricos guardaram, perderam anos depois, quando Roma começou a perseguir os judeus. O dinheiro não deve ser uma arma para controlar e dominar os outros, mas um instrumento para ajudar os necessitados. O que guardamos, perdemos. O que damos, retemos. Uma pessoa pode ser rica neste mundo e pobre no mundo por vir. Pode ser pobre aqui e rica no mundo vindouro. O dinheiro fala, o que ele irá testemunhar sobre você no dia do juízo. Como você tem lidado com o dinheiro? Ele é seu dono ou o seu servo? Seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro? Você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Os bens que você tem foram adquiridos honestamente? Você tem usado seus bens para ajudar as outras pessoas? Ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto? O que Tiago está querendo dizer aqui: todo o dinheiro que temos, tudo aquilo que Deus deposita sobre nós, a nós deve ser dividido. E quando nós começamos a reter aquilo que deveríamos dividir, a ira de Deus vem sobre nós, porque o dinheiro é dele, tudo o que temos é dele, todos os dons são dele, tudo é dele, por ele e para ele. Então que a gente aprenda a não copiar a mesma atitude daqueles homens que guardavam tão bem que a ferrugem corroía, mas que a gente aprenda a dividir tudo o que nós temos, os talentos, o dinheiro, os dons, tudo o que temos, o que somos, é para o avanço do reino, é para o nosso Senhor Jesus. E é por isso que Tiago estava cobrando aqueles homens. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor então. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor. Pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo magnífico sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu a salvação, que nos redimiu, que nos comprou do inferno, do reino de trevas, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nos dê força, nos dê coragem, nos dê poder, para que quando o Senhor depositar sobre nós bênçãos, talentos, dons, quando o Senhor nos der algo, Pai, que o teu Espírito Santo sempre nos lembre que é para nós dividirmos, que é para nós, Pai, contribuirmos para o avanço do teu reino, que nada é somente e exclusivamente para nós, mas que a gente se lembre que a gente é apenas um membro no teu corpo e que outros membros precisam também de ti, e que nós sempre nos lembremos, Senhor, que tu é aquele, o Pai das luzes, de que desce todas as bênçãos, que a gente consiga, Senhor, sempre dividir o que o Senhor nos dá, que o nosso coração não seja enganado, corrompido pelas riquezas, pelos bens, pelos luxos, Pai, e que a gente consiga, Pai, viver bem esses últimos dias, que a gente aprenda a viver bem esses últimos dias, que a gente tenha coragem de pregar o teu evangelho nesses últimos dias, que a gente tenha coragem, Pai, de dar um bom testemunho nesses últimos dias, que nós tenhamos, Pai, força, vigor para fazer boas obras nesses últimos dias, que nós, Pai, não desperdicemos esses últimos dias, que o teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de piedade, de santo procedimento, Pai, que a gente consiga, Senhor, dar um bom exemplo, um bom testemunho, e que o teu nome nunca seja blasfemado por causa das nossas atitudes. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos dê força para fazer aquilo que a tua palavra nos ordena, porque nós, por nós mesmos, pela força da nossa carne, Senhor, nós só cometemos erros e pecados e nos desviemos de ti, mas que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo, nos mostrando o caminho, e que a gente escute e pratique o teu evangelho, Pai. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.